Fala, meu lindo, minha linda. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, bebê. Fica comigo, fica até o final, elimine distrações. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de a gente começar o vídeo. Curte o vídeo já. Curte que depois você esquece. Curte rapidinho, curte. Já comenta, fala a cidade que você está assistindo. Manda para alguém, compartilha, manda no grupo de família. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É rapidinho, se inscreve, ativa o sininho. Que bonitinho. Irmão, se inscreve. Tem que fazer uma parceria com uma empresa de sininho, irmão. Sinos. Entrando na onda. É um nome chique. Obrigado, meu amor, presente. Depois eu devolvo. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a mensagem. A gravação de ontem, as pessoas parece que estavam até o final junto assim. Depois... Atos capítulo de número 3 diz o seguinte: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente colocavam à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. A qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediram uma esmola. É sobre pedir. É sobre saber pedir. Nós temos uma dificuldade quando se trata de pedir. Primeiro, por conta das coisas que a gente ouve sobre Deus, ou a maneira que a gente o enxerga. Então a gente morre de medo às vezes de pedir. Por outros motivos a gente não pede também, porque a gente às vezes não crê simplesmente que Deus pode fazer alguma coisa em nosso favor. Então a gente sequer pede, sendo que se a gente pedisse a gente iria ver. Uma coisa que mexeu muito com a minha vida com Jesus no começo da caminhada foi porque eu pedia tudo para Ele. Eu acho que faz parte talvez de uma particularidade de maturação na fé, sabe? De você conhecer Jesus de verdade. Mas eu pedia tudo para Ele. Eu me lembro de várias coisas assim que eram simples, mas porque pedi vi um milagre acontecer. Eu me lembro de uma vez que eu estava na estrada com o meu carrinho, o meu ninho que eu tinha, e o limpador dele parou de funcionar e estava uma chuva muito forte. E aí eu tinha duas coisas que eu podia pedir para Jesus. Eu podia fazer, ou volta a funcionar o limpador ou faz parar de chover. Eu acho que era mais fácil a chuva, porque o Uno, irmão, era miserável. Mas brincadeiras à parte, eu sei que talvez você não acredita. Tudo bem, também não tô nem aí. Mas como eu vivi, eu vi com meus olhinhos, esses olhinhos vesguinhos, cegos que Deus me deu. Irmão, eu estava dirigindo, a chuva começou a cair, o limpador parou de funcionar, e eu falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Faz parar de chover que eu não estou vendo nada. E a chuva fez assim. Ah, irmão, você não acreditou. Eu vou falar uma coisa pra você. Meu Deus do céu. Eu não acreditei na hora. Falei, não. Passei debaixo de uma ponte. Porque a chuva parou do nada. Aí eu comecei a chorar. E aconteceu um negócio. Eu passei da entrada. Eu tinha que entrar na rodovia, eu passei da entrada. Aí, irmão, eu não sei, aquele dia só Jesus na minha vida. Aí eu tava com o olho e falei, pô, vou ter que pegar o retorno agora.
E aí, irmão, o capô do carro fez assim, ó. Puf. Falei, nossa, que benção. Aí eu me lembro que eu saí do carro, baixei o capô, travei, ele ficou igual um gato, assim. E aí eu cheguei num comércio, porque eu era vendedor de embalagem. E quando eu cheguei no comércio, descobri o porquê de todo o atraso que estava vivendo. Eles tinham acabado de ser assaltados à mão armada e tinham levado tudo. E eu era o garoto que ia estar lá dentro. E Deus me livrou. Mas eu podia viver só o milagre do livramento, mas Deus me deu o privilégio de ver a chuva parar porque um menino orou. E sabe, isso aqui é uma coisa interessante. A gente não recebe porque não pede. Ou quando pede, pede errado. Tiago está dizendo, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. E quando vocês pedem errado, pensando nos seus próprios prazeres. Tiago está dizendo isso, olha, vocês não sabem pedir. E quando vocês pedem ainda, vocês pedem errado. Só deixa eu pausar um negócio. O coxo, só para não esquecer dele na porta, porque ele já está há muito tempo. Ele está na porta. E a Bíblia diz que ele tem um pedido que está intrínseco ao texto. O primeiro pedido, me leva para a porta. Esse pedido não é para Deus, não é para um amigo. Me leva para a porta. E esse pedido ele era atendido. Então ele era levado para a porta todos os dias para pedir outra coisa. O que ele pedia? Esmola, dinheiro. Então ele pedia para um amigo levar a porta, para ele poder na porta pedir para as pessoas que passassem dinheiro. Só que aí tem um negócio, irmão. Num belo dia da vida do coxo, ele se depara com dois homens que tinham acabado de ser cheios pelo Espírito Santo. Atos capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. Foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! Então agora tem dois garotos cheios do Espírito Santo passando pelo coxo. E o coxo olhou para os meninos e disse: me dá uma esmola, por favor. Aqui é um negócio. Eles estavam na presença de dois garotos cheios do Espírito Santo. E ele podia pedir algo muito mais importante, que mudaria a vida dele para sempre. Mas o que ele estava pedindo era algo que faria com que ele ficasse naquela porta. Eu quero que você compreenda que às vezes o que nós estamos pedindo para o Senhor é exatamente o que vai nos destruir. Às vezes o que nós estamos pedindo para Deus é exatamente aquilo que vai ser a razão do nosso problema. E às vezes Deus nem dá, Deus permite. E a gente se arrebenta e depois quer reclamar com Deus, mas é a gente que fez tudo sozinho. Então a gente não sabe pedir e por isso não recebe. A gente não sabe falar com Deus. E eu não estou falando de um rito, eu não estou falando de um trejeito, porque de verdade, irmão, eu acho maneiro, mas eu tenho dó. Quem faz umas orações muito chique, tentando buscar palavras chique para falar com Deus, irmão, eu imagino Deus assim: fala direito. E a gente fica: o amado, inefável, Pai das luzes, aquele que era, aquele que é. A gente tenta pregar para ele: Senhor, tu que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, tu que és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, para sempre será, o verbo de Deus encarnado. E Deus está: vamos continuar a começar a conversar? Irmão, a gente tenta colocar algo que Deus não precisa. Deus não precisa ser reafirmado. Deus é amigo. Então a gente pode ir direto ao ponto. Irmão, eu confesso para você que as minhas orações mais legais são aquelas que eu chego para Jesus e digo: Senhor, eu estou passando um B.O. gigantesco, e se o Senhor não colocar a mão, eu estou lascado. Eu falo para você, irmão, quantas vezes na minha vida eu já dobrei o joelho e não consegui nem falar. Eu só fiquei quietinho com ele. Quando eu era mais menino, ai meu Deus, de novo, que eu ia
pro monte. Lembra que eu falei que ia pro monte orar e tal? E o monte tinha 2 andares, irmão. Tinha o monte do povo do reteté, do remefly, e tinha o dos tímidos. Eu ficava no dos tímidos. Eu achava maneiro mover aqui, mas eu não conseguia. Então eu ficava lá embaixo. Mas eu ficava quietinho. Eu encostava numa árvore, ficava sentadinho, pegava o meu papelzinho, às vezes, das coisas que eu tinha anotado para orar. Aí eu orava por tudo, acabava o assunto. Quem tem TDAH sabe, irmão. Acaba o assunto muito rápido. A gente zera o game muito rapidinho. E a gente fica assim, e agora, para onde eu vou? E a gente começa a mudar de assunto, não é verdade? E eu tô assim, eu ficava quietinho. E eu já vi tantas coisas Deus fazendo no silêncio. Eu já vi tantas coisas que Deus ouviu a lágrima, não a minha voz. Mas sabe, o que muda de verdade é quando eu entendo o que o coração dele deseja. É quando eu peço aquilo que eu sei que ele quer. Eu vou ser bem claro para você. Lembra do meu filho do docinho? Irmão, eles estão ficando muito inteligentes. Eles estão pegando a estratégia. O docinho é o pós. Então eles chegam dizendo o que? Pai, eu comi muito. E agora eu falo, quem é a máquina de comer do pai? E eles comem, irmão, parece dois mortinhos de fome. Eles comem. E eles olham para mim no final e dizem, pai, fiz o que o senhor quer, agora me dá o que eu quero. Docinho. E alguém pode pensar o seguinte, então Deus é assim? Não, irmão, Deus é melhor. Porque Deus libera favor sobre nós que a gente sequer merece. É graça, é favor imerecido. Os meus filhos estão tentando fazer por merecer. A gente nem se fazer tudo no mundo vai conseguir merecer o que Ele tem para dar para nós. Ele é muito melhor, Ele é muito mais amoroso, muito mais poderoso. Ele sempre vai além do que a gente pede. A gente só precisa saber pedir. O coxo está dizendo, eu quero esmola. E aí o Pedro e o João pararam e dizem, nós não temos esmola. E aí eu poderia ficar muito tempo aqui, porque eles vão dizer, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. E a Bíblia diz que eles tomaram pela mão. Ou seja, não ficou só na fala, foi na atitude. Mas não é sobre o Pedro e o João, é sobre o coxo, que pediu algo que pensava que precisava, sendo que a necessidade dele era muito maior do que o desejo que expressava com a fala. E essa é a coisa, Deus olha pra gente, às vezes a gente dobra o joelho pedindo coisas que vão nos destruir. Lembra na mensagem anterior sobre consagrar os planos ao Senhor? Isso faz com que eu aprenda a pedir dentro do plano dele. Sabe, é quando aquilo que eu peço, o fim não sou eu, o fim é Ele. Quando o Tiago está dizendo para o povo, vocês pedem errado porque pedem para os seus próprios prazeres, ele não está dizendo que você não pode ser feliz com aquilo que Deus te dá. Mas se aquilo que Deus te dá tira o lugar dele do coração seu, ele nunca vai te dar. Sabe, de verdade, a gente apresenta para Deus coisas que serão inimigas dele no final. A gente diz, Deus, eu quero tal coisa, mas se Deus nos der, a gente tira Deus e coloca aquilo no lugar. É por isso que tem muitas coisas que ficam represadas na nossa vida e que Deus não faz, porque se fizer destrói você. Então, ao invés de pedir antes, prepare o coração para receber. Ao invés de tentar forçar a barra com Deus, colocando Ele na parede, começa a preparar o teu coração para que Deus possa fazer muito além do que você pediu, pensou ou imaginou. Amadurece logo, cresce logo, sabe? Fica melhor logo. O que é isso? Arrepende logo, se entrega logo, deixa Deus controlar de verdade, porque quando você pede segundo a vontade dEle, a vontade do Senhor é realizada na tua vida. A Bíblia diz, tudo o que pedires em meu nome. O que vocês pedirem em meu nome, Ele está dizendo, aquilo que me interessa eu vou fazer por você. Se me interessa, se impacta, se meu nome aparece. É por isso Deus quer que o nome dEle seja glorificado, porque senão a gente fica perigoso. Não, você já viu gente que comprou um carro novo e ficou nojento? Não olha pra ninguém não. Ou você conhece gente que se ganhar um pouquinho mais de dinheiro já fica, excuse me, eu tenho alergia pobre.
que ele já não vai, ele já começa a olhar para as pessoas diferentes. Você já viu, meu irmão? Tem um pavor disso. Gente que fica bobo, gente que se trocar de chinela, ele já fica ceboso. E você fala assim: ai, que marca que esse teu chinelo aí? É Raider, pelo menos? Irmão, tem gente que com muito pouco se destrói. Tem gente que não pode ter quase nada na vida, porque se tiver vai ser um péssimo ser humano. Então não adianta você pedir e falar assim: Senhor, eu tenho esse sonho. Você já viu que agora tem um negócio de fazer o negócio do sonho? Aí a gente apresenta pro Senhor uma casa gigante. A gente diz: essa casa, Senhor. E Deus deve olhar assim e falar assim: nossa, se eu te der, eu te destruo. Você não aguenta. Irmão, tem gente que não consegue tratar bem as pessoas. Imagina se tiver dinheiro. Ele arrebenta com todo mundo à volta dele. Irmão, se eu fosse Deus, eu ia tirar muita coisa de muita gente. Tem um ceboso por aí, irmão, que fica esfregando a coisa na cara dos outros, já viu? E dizendo que é melhor porque que tem aquilo. Não é, não, irmão, ninguém é melhor do que ninguém porque tem coisas a mais. Deixa eu falar uma coisa pra você: nós somos tudo farinha do mesmo saco, irmão. Nós vamos tudo pro mesmo lugar no final da vida. O que vale é aquilo que é eterno. O que vale é aquilo que está dentro do nosso coração. O que vale é a família do nosso lado. O que vale é uma mulher que ama você, não importando o que você tem na carteira. E é isso que importa. E as pessoas dizem: Senhor, eu quero tal coisa. Porque as pessoas estão vendendo essa imagem pra gente. A gente está acreditando e está pedindo errado. Imagina que coisa estranha a gente dobrar o joelho para pedir coisas pro Senhor que não é o que a gente precisa. É a gente dizer: Deus, eu quero esmola. E Deus está dizendo: você precisa andar, rapaz. Senhor, eu quero uma casa grande. Deus está dizendo: você precisa de uma família. Deus, eu quero um carro. Deus precisa de maturidade. Deus, eu quero uma esposa. Ele disse: você precisa aprender a ser homem. Senhor, eu quero um esposo. Você precisa ser mulher. Bater nos dois lados, irmão. Pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Mas você entende? Deus olha pra gente e sabe exatamente o que falta. A melhor oração que você pode fazer é: Deus, me coloca no lugar certo. Me dá aquilo que eu não tenho. Jesus faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Senhor, eu estou aqui na tua presença. Cumpre em mim a tua vontade. Faz aquilo que o Senhor deseja. Jesus, me faz entender os teus planos, que eu quero estar com o meu coração alinhado com a tua vontade. Entende? Ore da maneira certa, que Deus vai te responder. Ore de acordo com a vontade dele. Deus vai te responder muito mais rápido do que você imagina. Eu falo pra você, quando eu comecei, eu orava por muita coisa, por chuva, e não foi a primeira vez que eu orei por chuva, não. Eu orei por outra chuva lá também, mas não deu certo, continuou chovendo. Aí eu vi que Deus não queria também toda hora. Eu falei: capaz não de chover por causa do que eu queria. Foi uma coisa boa de descobrir. Deus não está obrigado, não. Ei, Deus não é o gênio da lâmpada. Que quais são os teus desejos? Irmão, Deus não é isso aí não, tá? E outra coisa, Deus não é obrigado a fazer nada pela gente também. Tem gente que pensa: nossa, Deus vai ter que fazer. Deus não está obrigado a nada não. Deus sabe de tudo, a gente não, lembra? Sabe por que eu falo isso? Porque a gente também tem o perigo de criar uma geração que acha que Deus está obrigado às nossas vontades, que está subordinado àquilo que a gente deseja. Existe duas coisas, irmão: existe o decreto e existe a ordem. Tem gente que pensa que pode ordenar. Não, irmão, a gente pode decretar no mundo espiritual: Deus, em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor vai fazer algo novo. Em nome de Jesus eu creio. Agora não é assim: Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Não, Deus, o Senhor tem que fazer nada não. Posso falar uma coisa pra você? Deixa eu furar a bolinha. Deus não é obrigado a fazer nada não, hein? Deus faz se Ele quiser. A vontade dele é soberana e Deus sabe o que é melhor para você. Então, lindo, tome cuidado com o que você pede, tá? A sorte do paralítico é que o Pedro e o João olharam para ele e viram pelo olhar espiritual que o que ele precisava não era a esmola. Porque se ele desse esmola, o paralítico estava até hoje na porta esperando. Às vezes, se Deus dá aquilo que você quer, você nunca mais vai viver algo sobrenatural. Você vai ficar no mesmo lugar pro resto da vida. Tem coisas que a gente pensa que é bom e são paralisantes da nossa história. Lembra, eu queria ser advogado. Já pensou se Deus deixa? Eu queria ser piloto de avião. Já pensou se Deus deixa? Irmão, eu queria ser tanta coisa na vida. Já pensou se Deus deixa? Eu ia ter tanto motivo para não fazer o que Deus queria.
E foi por isso que Deus nunca deixou. Foi por isso que as portas fechavam. Foi por isso que dava tudo errado as coisas. Por quê? Porque Deus estava dizendo: lindo, não adianta, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Se eu fazer o que você está pedindo, você não vai viver o que eu tenho, que é bem melhor. Então, lindo, pede direitinho. Aí um dia eu orei: Jesus, eu quero viver a tua vontade. Zerou. A oração certa abre os céus sobre nós. As orações, quando colocadas na presença de Jesus, promovem experiências sobrenaturais na nossa vida. Provocar milagres, provocar histórias extraordinárias, provocar a vontade de Deus, a voz dele sobre nós. Só para você entender, o coxo levantou e andou. E a Bíblia diz que ele entrou no templo pulando, saltando, e as pessoas diziam: não é esse aquele rapaz que ficava na porta pedindo esmola? Exatamente esse. E todo mundo: uau, quem fez? Foi ele. Foi ele que fez. Quem foi que fez? Foi ele. Quando Deus faz algo, a glória sempre é dele. A gente não está aqui porque alguém sabe usar a internet. Não, a gente está aqui por causa dele. Me ajuda, irmão. A gente está aqui por conta dele. E aí, eu posso concluir isso com você. Maravilhoso. Você vai sair daqui com um milagre. Qual é o milagre? Orando direito. Ah, mas eu queria outro. Não, calma. Um pouquinho de cada vez. Pouco a pouco. Quando você dobrar os seus joelhos da próxima vez, e eu sei que você vai, vamos de novo. Quando você dobrar os joelhos a próxima vez, você não vai tentar fazer um show para Jesus. Não vai tentar pregar para Ele. Promete? Não vai mudar a voz. Promete que você não vai mudar a voz? Você vai falar normal? Então, a próxima vez que você dobrar o joelhinho, você vai dizer o seguinte para Jesus: Jesus, eu não sei o que eu quero, até que o Senhor revele o teu plano sobre mim. Porque depois que o Senhor revelar o teu plano, eu vou saber exatamente o que preciso. E tudo o que me faltar eu vou te pedir. E se for no teu nome, eu sei que o Senhor vai fazer. Você compreende isso? Jesus, o que eu quero é para a glória do teu nome. Jesus, o que eu quero vai fazer que pessoas sejam abençoadas ainda mais. Jesus, o que eu quero, o final não sou eu, é a tua presença, é para a glória do teu nome. Jesus, o que eu quero não é para mim, é para servir o outro. Jesus, o que eu quero não vai acabar em mim, vai reverberar sobre a vida das pessoas. E aí, meu lindo, se prepara, Jesus vai fazer. Tem gente que Deus tem coisas incríveis para dar. Eu recebi esses dias um negócio de um amigo meu, um pedaço de um livro muito bonito, dizendo que no céu existem várias chaves. Chaves de casas, de apartamentos. Eu sei que parece estranho, não estou querendo criar uma teologia de prosperidade aqui não, mas só para você entender. Existem várias chaves, eu só estou fazendo a reflexão. Existem várias chaves de casas, de carros, de tudo quanto é coisa que Deus tem para nós. E é Deus que escolhe para quem vai. E Deus sabe para quem dá. E a gente está aqui esperando para ver se um dia cai sobre nós algo parecido. E aí, no livro dizia o seguinte: aqueles que pedem, recebem. E aí parece que eu estou entrando em contrassenso com o que disse no começo. Certo? Mas espera aí, David. Como que eu vou pedir? Eu vou lembrar você de uma coisa. Se o plano de Deus estiver alinhado com a sua história,
ou melhor, se a sua história estiver alinhada com o plano de Deus. Tudo o que Ele tem de melhor nessa terra é para servir você. Não, irmão, eu preciso te explicar melhor. A gente tem uma mentalidade que porque a gente serve a Jesus, a gente não pode ter nada de bom. Na verdade, a gente pode ter o melhor, só não pode ser dono do nosso coração. Só não pode tomar o lugar de Deus. Deus não dá para muitos de nós, porque se der, o coração se estraga. Então, meu lindo, se alinha com a vontade dEle, o teu coração começa a ser sarado, e o que Deus tem de melhor na terra vai servir você. Puxa, irmão, só 30, irmão, então eu vou melhorar. Lindo, Deus tem a maior vontade do mundo de dar o que há de melhor nessa terra para servir aqueles que o amam. Deus tem o melhor para mim e para você. A gente nunca vai receber se o nosso coração não estiver preparado. Irmão, eu vou lascar o pau agora. Irmão, Deus não quer que você more numa casa ruim, não, meu filho. Deus quer que você more na melhor casa da tua rua, mas você precisa pedir direito. Teu coração precisa estar preparado. Irmão, Deus não quer que você ande com essas mandioqueiras velhas que dá problema, não. Deus quer que você tenha um carro bom, mas o teu coração tem que estar preparado para que o dia que você pedir, Deus diz: eu conheço o coração do meu filho. Se eu der, eu não vou destruir ele. Se eu der, pelo contrário, o meu nome vai ser glorificado, ele não vai se esquecer de mim. Então eu posso dar. Então, irmão, Deus quer que a gente viva o melhor dessa terra. Aleluia pelo Deus que a gente serve. Glória a Deus pelo Deus que a gente conheceu. Aleluia! Eu amo, irmão, eu amo quando as pessoas olham para algumas coisas e dizem: isso é Jesus na vida, isso é Deus na vida dele. Sabe, eu amo quando eu vejo Deus prosperando alguém à minha volta, morando numa casa boa. Eu digo: é glória a Jesus. Aí você entra na casa da pessoa, tem uma paz, tem uma alegria. As pessoas que trabalham lá estão felizes, porque tem Jesus lá dentro. Então aquilo não tirou o lugar de Jesus, aquilo colocou Jesus mais alto, aquilo honrou o nome dele, você entende? Então, bebê, deixa eu te falar, pode pedir, mas primeiro prepara o coração. Pode pedir, mas pede para a glória dele, pede direito. Pode pedir, mas antes conserta o altar. Pode pedir, mas antes entra no plano dele, na vontade dele, que nada vai te faltar e o que há de melhor nessa terra vai te servir. Em nome de Jesus, amém. Jesus lindo e maravilhoso. Se o Senhor quiser, prepara o nosso coraçãozinho, Jesus, para receber. Nós queremos sim, Jesus, ter uma família maravilhosa. Nós queremos, Jesus, ter filhos lindos. A gente quer, Jesus, que a nossa família honre o teu nome. A gente quer que a nossa família seja um farol no meio de uma sociedade corrompida. Jesus, a gente quer que sim, o Senhor faça. A gente ama o teu nome. Jesus, por favor, não me dá nada que vai tirar o Senhor do centro da minha vida. Jesus, pelo amor do teu nome, não me promove a um lugar que vai destruir a minha vida contigo. Jesus, por favor, eu sei o que eu quero, mas é o Senhor que sabe o que eu preciso. Faz o que o Senhor deseja na minha vida. Diga para Ele, diga: Jesus, eu quero viver o melhor dessa terra, mas se o melhor da terra corromper o meu coração, eu quero viver exatamente o que preciso para me manter na tua presença para sempre. Porque o Senhor não veio para uma vida perfeita, mas para uma vida eterna, e a vida eterna será conquistada e já foi na cruz do Calvário. Senhor, me dá o que eu preciso, e se possível for, tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.